Amém. Eu não tenho uma pregação gigantesca. Então eu preparei algo que é um complemento do que ela falou, né? É uma finalização do que ela disse e do que Deus tem falado nesse tempo. Deus ele tem nos mostrado, como pastores de vocês, que acho que a imagem nem aparece toda aqui, mas não tem problema. Mas ele tem me deu mais ou menos essa visão, me deu mais ou menos essa visão de que ele ia começar a agitar as águas dentro de nós. Deus, ele nunca parou de fazer nada, né? Ele nunca deixou de fazer os milagres acontecerem, ele nunca deixou de fazer o que ele sempre fez, porque ele não para, ele não se cansa. Mas nós paramos por algum tempo. Alguns de nós deixou a desejar, né? E muitos de nós fomos covardes em algumas situações que culpamos Deus por algumas coisas, né? Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que isso não caminha? Por que a igreja não lota? Por que a minha célula não cresce? Sendo que Deus, ele sempre está fazendo. Deus, ele sempre está fazendo acontecer alguma coisa. Enquanto a gente estava no encontro, a gente nem sabia o que ia acontecer. E foi um encontro difícil, né? Foi um encontro que, embora Deus tenha falado muito com a gente que estava trabalhando, mas foi um encontro que a gente teve muita luta espiritual, muita coisa, muito diferente dos outros. E eu consegui dormir no domingo finalmente, porque eu não dormi os 3 dias. E no domingo eu dormi quando se eu não me engano, o acidente foi na segunda. Na segunda, quando eu acordei, buf, uma notícia. Eu falei, meu Deus. A batalha continua, né? A gente tem que continuar orando. E eu lembro que eu fiquei muito preocupada com tudo isso, e muitas pessoas vinham com muitas notícias dizendo que ela estava em estado de vegetativo, pessoas de lá de dentro. E em algum momento eu falei, Deus, essa menina vai viver porque o Senhor quer manifestar alguma coisa através da vida dela. E isso que ela fez aqui hoje é uma prova do que Deus falou. Deus trouxe a Carla de volta para que você pudesse ver em forma física que Ele continua fazendo alguma coisa. Ele não para. Ele continua fazendo milagres o tempo todo. O tempo todo. E a gente precisa fazer com que isso seja visto. Eu ia passar um show que teve aí de um famoso que está sendo divulgado, que tem muita manifestação espiritual, mas do diabo, né? Coisas terríveis que aconteceram. Eu não sou muito de focar nessas coisas, mas quando eu vi o vídeo, eu fiquei muito impactada como cristã, como pastora, né? E eu falei, cara, o diabo, ele não está brincando. Ele não está. E as pessoas que estão nessa vibe também não estão. Elas estão fazendo alguma coisa para que ele se manifeste através dela. Mas os crentes estão parados. A igreja está parada. E o ano de 2021, 2020 ali foi um ano de muitas desculpas, né? Deus parou a terra, teve o lockdown, mas o lockdown não era nosso, não era espiritual. E a gente fez isso. A gente parou espiritualmente. A gente se deixou em algum momento levar por um estado de espírito de desânimo, de cansaço. E isso impactou a igreja, isso impactou o mundo. E Ele tem nos falado que Ele vai começar a agitar as águas. De quem quer. De quem quer que Ele permita que essa onda... A gente fala muito em onda. E Deus me deu essa visão de que uma onda saía de dentro dos jovens dessa cidade. Uma onda de Deus vai se manifestar para quem quer que se manifeste. As águas que estão paradas vão ser agitadas das pessoas que permitirem que Deus faça isso. E Deus, Ele sopra essas águas, Ele faz o que Ele quer, né? Ele derrete todo o gelo. Lá em Salmos 147, 18, Deus prova isso, fala assim, então Ele dá uma ordem e o gelo se derrete. Manda o vento soprar e as águas correm. Ele quer agitar, Ele quer te movimentar nesse tempo. Vai começar um novo ano, vai começar uma nova expectativa. E se permita ser constante nessa questão de ser agitado por Deus.
Porque eu acredito que é um tempo em que Jesus realmente está voltando. E realmente as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. E a gente tem brincado. Lá em Êxodo 15:8 fala assim também: tu soprastes e as águas se amontoaram, as ondas se levantaram como muralhas, e o fundo do mar ficou duro como gelo. A gente precisa ser essa onda, essa muralha que protege a manifestação da glória de Deus. A gente precisa ser forte o bastante, como essa onda, nos tornando muralhas que vão impedir com que as portas do inferno não prevaleçam. Quando a gente foi no Descende, isso impactou muito a minha vida, porque no final da oração, um grande homem de Deus orava e clamava gritando: as portas do inferno não prevalecerão. E ele falava isso para jovens. A gente é a força nesse tempo, e a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, de que a gente precisa ser essa muralha de proteção da manifestação de Deus. Ele quer que isso aconteça, Ele quer que a gente seja agitado para que o mundo veja a glória dEle. Nós precisamos acordar desse sono, desse lockdown que a nossa alma, nosso espírito está vivendo. E a gente precisa entender que Ele está voltando. Semana passada eu fiz essa pergunta para o João: será que Jesus está voltando mesmo? Porque todo lugar que eu vou, e a gente sempre escutou isso, mas agora de uma forma diferente. Parece que se sente, sonham com isso. Parece que as coisas bíblicas têm acontecido. Então aqueles que têm intimidade sabem que está próximo. Então a gente também não pode brincar. E isso não pode ser um escape. Eu achei isso muito interessante que o Johnny falou sábado passado. A vontade de que Jesus volte não pode ser um escape para que a gente fuja dos nossos problemas, mas deve ser um desejo ardente do nosso coração. Tem que ser um desejo de saudade de Jesus. A gente tem se deixado envolver pelas coisas dessa terra demais. Tem muitas coisas roubando o que Deus quer fazer. Tem muitas coisas roubando o avivamento de Deus. E a gente precisa dar um basta nessas coisas. Outra coisa que Deus me falou foi que esse lugar, que quem está aqui, que quem está envolvido nesse lugar, na Aliança Jovem, é um tempo de ser enviado. A gente não tem que se apegar como pastores, porque Deus, Ele quer enviar vocês para o ministério de vocês. Então, se você ouviu de Deus que é para você estar aqui nesse tempo, você saiba que você vai ser enviado. Você vai de fato viver o ministério que Deus tem para a sua vida, mas você precisa acordar. E Deus, Ele vai nos fazer preparar vocês para buscarem não fama, não glória, não serem vistos, mas manifestarem a glória dEle através do ministério de vocês. Não é só de estar aqui em cima e ser visto, mas é de fazer as coisas no secreto e as coisas acontecerem. Então não se acomodem, não permitam que essas águas fiquem paradas, causando doenças em vocês, né? Não deixe que vocês sejam vetores de coisas ruins para a igreja de Cristo. Pastor Diego falou isso no domingo. Vocês prefiram ser pessoas que vão falar coisas boas dentro da igreja. São pessoas que vão manifestar coisas boas e não serem joio, criadores de contenda, criadores de fofoca, criadores daquilo que paralisam as coisas de Deus. Enquanto a gente tem feito isso se manifestar na igreja, o mundo ele está fazendo as coisas acontecerem ali. A igreja tem brigado, a igreja tem discutido, a igreja tem se dividido. Enquanto o mundo está de brincadeira, o mundo está se manifestando, o diabo está fazendo um festival com milhões de jovens. E a igreja está vazia. A igreja está vazia, enquanto o mundo está bombando de gente, tem pessoas morrendo. O diabo ele tem feito as pessoas de marionete. E por que a igreja de Cristo não tem atraído essas pessoas? Então a gente precisa deixar que essa onda que Deus quer agitar dentro de nós saia
se manifeste, para que essas pessoas queiram estar com Cristo. Amém? E fazia muito tempo que eu não escrevia. Talvez dominada por esse desânimo. Talvez me deixando tomar por essa sensação de que nada estava acontecendo, sendo que Deus sempre esteve fazendo alguma coisa. E eu me senti muito envergonhada quando Deus falou isso comigo. E eu comecei a escrever. E eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Eu vou encerrar com esse texto.